Muito bem, queridos. Feche os seus olhos. Quero convidar você a entrar na presença do Senhor. Eu costumo dizer assim: vamos descansar um pouco. Vamos passar um tempo com Deus. Relaxe a sua mente, curve a sua cabeça, descanse um pouco. Permita que o Senhor nos guie nesse momento de oração. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, estamos em Tua presença, Senhor, para te pedir que, a partir de agora, nossas mãos sejam lavadas, tudo que há de impuro em nós seja retirado, que sejamos habilitados pelo Teu sangue e pela presença do Teu Espírito a recebermos o pão do céu. Queremos muito, Senhor, sentir o Teu recado, a Tua mensagem. Que o homem desapareça, que o Senhor Jesus resplandeça diante de nós. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, deixa eu só fechar aqui um pouquinho para fazer um pedido aqui à minha esposa para fechar uma janela aqui. Os cachorros estão latindo. Pronto, queridos. Então vamos lá. Eu resolvi trazer para vocês um assunto que esse evento que está acontecendo aqui na igreja com vocês é nada mais, nada menos que a revelação da obra do Espírito Santo na sua igreja. O Espírito Santo se revelando ao seu povo, instigando o seu povo, mexendo com o seu povo, para que busquemos a face do Senhor, para que entremos em sua presença. Lembram de Elias quando estava na caverna com medo, angustiado? Logo quando eu entrei na sala 57, que alguns de vocês conhecem, e eu comecei a ver aquele movimento em busca do Espírito Santo, as pessoas acordando na madrugada, eu comecei a pensar comigo mesmo, Senhor, será que tem outras pessoas fazendo isso ou é só esse grupo aqui? Mas o grupo foi aumentando, foi aumentando. Hoje mais de 10 mil pessoas se reúnem todas as madrugadas para buscar o Espírito Santo, ouvir testemunhos de conversões, falar com Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Eu comecei a questionar a Deus a esse respeito. Depois que eu dei um testemunho na sala 57, algumas pessoas começaram a me convidar para falar. E aí eu fui descobrindo, irmãos, que havia mais 7 mil pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. Falando simbolicamente. O que eu quero dizer? Encontrei reuniões de madrugada, às 3 horas da madrugada, antes da hora da sala 57, às 3 horas da madrugada, existe um grupo em Recife que se reúne para orar de forma intercessória. Às 5 horas da manhã, nos dias em que não acontece a sala 57, há inúmeros grupos de pessoas que estão orando e clamando ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo. E fora a parte, os dias da sala, que para mim era tudo que existia de reavivamento acontecendo, existem grupos fora do nosso país. Conheci um grupo quando meu filho estava internado por conta da Covid, e ele ficou bem grave, como vocês sabem. Até aproveito para agradecer à igreja, as pessoas que oraram. Algumas pessoas, amigos meus que são de Petrolina, ligaram para mim, falaram comigo, oraram comigo, e eu agradeço a Deus pela intercessão de vocês. Mas, queridos, um grupo de mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos estavam reunidos, buscando a Deus, estavam orando por meu filho também. Eu comecei a pensar, meu Deus, tem algo acontecendo. Não é normal. Nunca foi assim. A igreja estava atravessando um período profético que a gente chama de um período laodiceano, uma igreja morna, uma igreja, sabe, praticamente gelada, vamos dizer assim. Porque numa igreja que não buscava o Senhor, uma igreja que as estatísticas dizem que seus membros oram menos de 5 minutos por dia. Dá para acreditar nisso? Enquanto existe um pregador que está entre os puritanos, que diz que se alguém ora menos de 2 horas por dia, não é digno de confiança. Nossa,
Isso é de assustar. Mas são frases que fazem a gente pensar um pouco sobre a nossa condição espiritual, sobre a condição da igreja. Eu começo essa mensagem me referindo a esse momento profético que todos nós estamos a esperar, aguardando. O cumprimento de Joel 2:28. Quando a chuva serôdia virá sobre a igreja, quando o Espírito Santo finalmente tomará seu povo, e Ellen White diz que esse momento é Deus reclamando seu povo como seu, é concedendo o refrigério da sua presença através da pessoa do Espírito. E essa profecia é narrada por Ellen White da seguinte forma: estaremos alguns adorando na igreja, outros em casa, mas ela, referindo-se à igreja, ela diz assim: no dia em que vier a chuva serôdia, o refrigério do Espírito Santo, muitos na igreja sairão cheios do Espírito Santo e outros completamente vazios. E assim como no Pentecostes, nós sairemos da igreja sem nem saber que o Espírito Santo desceu sobre nós. E muitos nem sequer tomarão conhecimento disso, simplesmente começarão a testemunhar que aqueles que foram batizados começarão a falar com grande poder e autoridade para todas as pessoas com quem entrarem em contato. E cumprindo mais uma parte da profecia, caminharemos de um lado para o outro, pessoas apressadamente de um lado para o outro, entrando numa casa, saindo de outra, entrando numa igreja, num velório. O povo de Deus, cheio do Espírito Santo, estará em toda parte do mundo, pregando a sua iminente volta e falando da tríplice mensagem angélica, que é o último chamado a um povo que ele tem, que já ainda está dentro de Babilônia. O povo de Deus, com poder e muita força do Espírito, clamará para que saiam de Babilônia o restante dos filhos de Deus, para compor aquele remanescente que o Senhor vem buscar. Esse vai ser um momento glorioso, um momento maravilhoso. Mas sabem, irmãos, alguns conhecem parte da minha história. Deus abalou a minha vida de uma forma poderosa. Deus abalou a vida da maioria das pessoas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos estão sendo abalados. Não é só a pandemia que veio, não é só tudo que está acontecendo agora no mundo, mas de todas as formas, seja através de questões emocionais graves, seja através de doenças e enfermidades, através de crises financeiras, através das crises conjugais, os problemas, parece que Deus retirou um pouco a mão e deixou que o sofrimento humano abatesse a igreja como nunca antes abateu. E eu não sei se você já se perguntou, por que é que nós fomos vitimados por essa Covid? Senhor, se isso é uma praga, então por que está caindo sobre o teu povo? Será que não somos do teu povo? E sabe, queridos irmãos, quando eu comecei a sofrer com toda essa questão da pandemia, perdi um filho, como vocês sabem, fui hospitalizado também, quase morri, tive um outro filho também que ficou entre a vida e a morte, foi entubado, passou um mês internado. Meu Deus, eu perguntava todos os dias, o que está acontecendo? E sabe, queridos, Deus foi me mostrando aos poucos o que estava acontecendo na minha vida. Deus está abalando todas as coisas. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Como está escrito. Esse abalo visa ensinar para a gente, irmãos, tudo a respeito da graça de Deus e tudo a respeito de santificação. Finalmente, a igreja vai entender como esses dois princípios funcionam no processo da salvação. Por isso, Deus está abalando. E quando você pergunta, por que, Senhor, a tua igreja foi tão atingida? Tantos pastores que morreram. Tem um pastor chamado Rafael que falou com meu filho Esdras antes dele dormir no Senhor e disse para ele preparar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor antes de ser entubado. Disse para ele descansar, ficar tranquilo que Deus estava com ele. Louvo a Deus por Deus ter permitido que um pastor estivesse ao lado do meu filho no momento que ele dormiu. E esse pastor Rafael falou ao meu filho Esdras e deu aquele
aquele toque final para um momento decisivo da sua vida. Queridos, Deus está chamando todos os crentes para esse momento decisivo, não só os que estão dormindo e descendo à sepultura, mas também os que estão vivos, os que estão aqui na igreja serão abalados. Se não estão sendo agora, ainda o serão. E o objetivo é nos ensinar sobre sua graça, nos ensinar sobre a santificação. Por isso tudo será abalado. Ellen White, escrevendo no livro Conselhos para a Igreja, página 38, sexto parágrafo, ela disse assim, logo será travada a violenta luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo, tudo que se pode ser abalado o será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então é como se ela estivesse falando aqui da sacudidura. Quando Deus mexe com a igreja, de forma que o que não presta cai e o que presta fica. Algo potentoso, grandioso está acontecendo, queridos irmãos. Algo maravilhoso está acontecendo, queridos irmãos. Mas sabe, há algumas pessoas que são como Manassés. Manassés reinou por quase 50 anos sobre o povo de Israel. Ele passou tanto tempo da sua vida pecando contra Deus, ultrajando a Deus, machucando Deus, enfrentando Deus. Mas quando foi levado cativo e recebeu uma argola no nariz e começou a sofrer, quando ele foi abalado, ele sentiu necessidade de arrependimento e o Senhor o salvou, por incrível que pareça. Aquele homem que queimou seus filhos, aquele homem que adorava ídolos, que fazia coisas terríveis para agradar Moloque. Aquele homem, depois de tantos anos em rebeldia contra Deus, em arrependimento sincero, encontrou salvação. Deus está abalando a sua igreja para aqueles que ainda estão perdidos nela, encontrem salvação. Eu fui tremendamente abalado. O evangelho está alcançando seu propósito, queridos irmãos. Talvez você tenha recebido o evangelho e diga, mas como assim atingindo o seu propósito, pastor? Há muitos anos eu recebi o evangelho. Eu me recordo do momento que Jesus conversou com Pedro, e você vai entender porque eu estou falando isso. Pedro não gostou da abordagem de Jesus, porque Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, quando você se converter, confirma teus irmãos. Pedro não gostou, ele disse, Senhor, eu vou contigo para a morte, para a prisão. É como se Pedro estivesse dizendo, que história é essa, Senhor? Eu sou teu, eu sou convertido, meu coração é teu. Não havia nada de conversão ainda na vida de Pedro. É tanto que ele chegou a negar Jesus. Jesus avisou para ele naquele mesmo momento, tu ainda irás me negar. Há um monte de gente como Pedro, irmãos, andando na igreja, servindo ao Senhor, como as 5 virgens loucas que tinham azeite. Elas representam pessoas que estão na igreja anos e anos, amaram a verdade. Ellen White diz, esse é um grupo representado por pessoas que amaram a verdade, mas em algum momento se perderam no meio do caminho e deixaram de buscar diariamente a unção do Espírito, e por terem deixado de buscar diariamente a unção do Espírito, se tornaram loucas. E é assim que acontece na igreja. As pessoas que vão abandonando pouco a pouco a comunhão diária com Deus passam a ser praticantes dos piores pecados, daquilo que você nem imagina que o ser humano seja capaz de fazer. Muitos dos que são crentes estão se tornando loucos, estão cuspindo na face de Deus. Mas tudo será abalado. Ele não vai deixar ninguém na sua zona de conforto. Tudo será abalado. O evangelho precisa alcançar o que ele se propôs a fazer, a alcançar. Eu uso sempre essa ilustração. Sabe quando, se eu estivesse chegando aqui hoje, atrasado, vocês estivessem me esperando há muito tempo, pastor, ainda não chegou. E aí, quando eu entrasse aqui para falar com vocês, eu dissesse assim, gente, cheguei atrasado porque quando eu estava vindo para cá, estava chegando, antes de chegar em casa, fui atropelado por um caminhão. E ele me jogou a 15 metros de distância. Aí, por isso, acabei tendo que limpar minha roupa e chegar aqui
para falar para vocês. Vocês não iriam acreditar numa história como essa, porque se um caminhão me atropelasse em alta velocidade, não sobraria nada de mim. Eu não estaria aqui contando a história. O evangelho, quando entra na vida da gente de verdade, ele impacta a vida da gente de tal forma que as pessoas não reconhecem mais quem nós éramos. Não sobra nada da gente, irmão. O evangelho vem para mudar a história. O evangelho de Cristo vem para fazer tudo diferente. Há um sonho no coração de Deus. Ele expressou esse sonho quando estava aqui no mundo, através da pessoa de Jesus. Está escrito lá em Lucas 12, verso 49, uma expressão do coração de Jesus. Essa expressão que ele usou no passado, ele está usando agora. É a expressão que diz assim, ó, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que ela estivesse em chamas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem me dera já estivesse ardendo, diz outra versão. Sabe o que isso significa, irmão? Se você for ler o contexto, a continuação do capítulo, você vai ver Jesus dizendo assim, eu vim fazer guerra. Eu vim, sabe, não vim trazer paz não, mas espada. Porque todos aqueles que recebem o evangelho são transformados por esse impacto que o evangelho provoca na vida da gente, esta pessoa vai abalar os lugares onde ela passar, sua família, sua faculdade, seu trabalho, nada será mais do mesmo jeito, porque alguém foi encontrado pelo evangelho, está incendiado com o fogo do Espírito Santo. E sabe qual a vontade de Cristo nesse texto? É que a terra toda estivesse ardendo, que todos os seus filhos estivessem bradando com fé a quem eles pertencem e a quem eles estão servindo. Ah, queridos irmãos, sabe o que é que produz essa guerra entre os crentes? Entre os seus familiares, esta guerra que Jesus gostaria de ver acontecendo em todo lugar? O que é que provoca essa guerra? Essa guerra é o resultado do refinamento e da purificação dos seus servos. Jesus queria que todos fossem batizados com o Espírito como ele foi. Que todos recebessem o seu Espírito como ele recebeu. Porque quando recebermos o Espírito Santo, igreja de Deus, quando recebermos o Espírito Santo não vai ser fácil. Vamos sair incendiando todos os lugares por onde passarmos. Ninguém consegue ser incendiado pelo Espírito e permanecer do jeito que está. Ninguém, é impossível. A Bíblia diz, quem se endureceu contra ele e teve paz? Até aqueles que resistem ao Espírito Santo perdem a sua paz. E aqueles que entregam-se ao Espírito Santo recebem uma paz que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque agora você vai mergulhar no mar de aflições, de provações, de perseguições, mas vai permanecer em paz. Essa é a vitória que vence o mundo. Irmãos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele provoca um reavivamento. Quando nós terminarmos essa mensagem aqui, vocês vão começar a preparação de uma jornada espiritual, de busca. A vigília não vai acabar. Vocês vão continuar buscando ao Senhor em suas casas, em reuniões esporádicas. Vocês estarão na presença do Senhor todos os dias, clamando, estudando um livro que fala justamente de um revivamento promovido pelo Espírito Santo. Vocês estarão envolvidos nisso e o meu conselho desde agora, e eu espero que até o final da mensagem você aceite esse meu conselho, mergulhe, meu irmão, neste mar de graça, mergulhe nesse presente que Deus está te dando, que é a tua igreja te chamando para um revivamento. É o Espírito movendo a liderança da igreja, é o Espírito movendo o pastor da igreja para trazer você a um revivamento, a uma experiência com Deus como você jamais vivenciou. Quando isso começar a acontecer, olha o processo. Vai haver um problema. Um não, muitos. Na sua casa, como eu já disse, no seu trabalho e até mesmo na igreja. Está escrito lá, quando Jesus falou com a samaritana, ele disse assim, João 4, verso 24, verso 23, diz assim, ó, mas a hora está chegando. De fato, já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, queridos, todas as vezes que eu escutava sermões desta linha que eu estou fazendo aqui, dessa mensagem, eu ficava muito angustiado. Todo sermão de reavivamento mexia muito comigo. Eu dizia, Senhor, como é que eu posso produzir reavivamento? Como isso é possível? Até o final dessa mensagem nós veremos como é que Deus quer que a gente entenda a graça, porque é que o Espírito Santo está vindo com tanta sede para abalar todas as coisas e mover a igreja na direção do preparo para a crise vindoura. Por que o Espírito Santo tem tanta pressa, tem tanta sede? Eu me recordo agora de um sonho que tive alguns meses atrás. Eu estava numa estrada que era arborizada e muito verde, junto com muitos irmãos da igreja. Eu não lembro de nenhum, não via a face de nenhum, mas sabia que era a igreja que eu estava caminhando com a igreja. Muita gente nessa estrada. E uma coisa linda, Jesus estava na nossa frente andando muito apressado, muito apressado. E toda hora ele olhava para trás e diziam, venham, venham, venham. E a gente apressava o passo. Jesus estava muito apressado. Suas passadas eram largas e ele estava muito enérgico. Chegou o momento da viagem que aquelas árvores desapareciam, o verde acabava, o caminho ficava escuro. No nosso lado era tudo barro, não tinha mais nada verde e nós parávamos de andar. Jesus novamente dizia, venham, venham, venham. Aí alguém na multidão dizia, mas Senhor, como a gente vai continuar? Olha lá à nossa frente. Lá na frente, irmãos, do caminho, as nuvens estavam densas e escuras. O caminho era íngreme, era subindo. A estrada, de repente, era toda de barro e ia se estreitando. Aí alguém dizia, Senhor, como nós vamos seguir viagem? Até aqui era tudo verde, nós tínhamos suprimentos. Mas como vai ser daqui para frente? Está muito ruim esse caminho. Aí Jesus dizia, não tenham medo, daqui para frente o Espírito Santo estará com vocês. E repetia aquele gesto apressado, venham, venham, venham. E nós novamente começávamos a andar seguindo o nosso mestre. Eu acordei com uma sensação muito forte. Eu estava passando por problemas muito sérios de saúde, minha família foi tremendamente abalada. E ao olhar para esse sonho, ao ter esse sonho, é como se Deus estivesse me dizendo assim, filho, as coisas podem piorar até. Não pensa que vai tudo aliviar. Pode ser que piore. O caminho vai ficar mais negro, mais íngreme. Mas a partir de agora o Espírito Santo estará com vocês. Meus queridos irmãos, não ousem dar um passo em vossa vida cristã sem clamar pela presença do Espírito Santo todos os dias. Não ousem, porque quem insistir em caminhar com suas próprias pernas ficará para trás. Estará entre as virgens loucas, aquelas que não levaram a sério o tempo solene que estamos vivendo. Aí, irmãos, voltando ao raciocínio do nosso texto, quando a terra foi incendiada pelo Espírito Santo e os problemas começarem, vai acontecer porque Deus estará reivindicando um povo para vivenciar a sã doutrina. E aí você diz assim, é um povo santo que não peca. Não é disso que eu estou falando, vamos chegar lá, viu? Mas observem o que está acontecendo com os novos conversos. Eu não falo desse movimento de evangelismo que nós muitas vezes fazemos a toque de caixa, com correria, e a gente evangeliza as pessoas em 15 dias e elas se batizam, todas ainda estão imaturas para o batismo e muitas vezes saem da igreja, abandonam a fé. Mas existe um grupo de pessoas que atualmente está entregando sua vida ao Senhor, porque o Espírito Santo está tocando no coração delas, elas estão buscando o evangelho, estão recebendo pessoas que estão evangelizando e parece que o Espírito Santo está em parceria com a igreja e eu tenho contemplado conversões, meus irmãos,
genuínas. Por que eu digo genuínas? Porque, irmãos, eu tenho presenciado pessoas dizerem assim: tenho vários anos que conheço a verdade, nunca tive coragem de me entregar. Pessoas que estavam na igreja por muitos e muitos anos se afastaram e voltaram para Cristo. E quando voltaram, agora estão dizendo assim: quando o Senhor me chamou, ele disse: meu filho, reavalia a tua vida. E eu estava ouvindo recentemente um testemunho na Sala 57, alguém dizendo assim: o Espírito Santo colocou na minha mente um desprezo por séries da Netflix que eu era viciado em assistir, filmes violentos. Eu perdia tanto tempo com novelas, o Senhor colocou em meu coração desprezo por isso. Aí eu digo que é conversão genuína, sabe por quê, irmãos? Porque o homem não é capaz de tirar de si mesmo a sua podridão. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando pessoas se levantam dizendo: eu não sinto mais o que senti, aquele prazer e desejo pelo pecado, o Senhor tirou. Então eu percebo que a obra do Espírito Santo está genuinamente fazendo a diferença. Esse é o evangelho do caminhão que bate e destrói você e traz você para uma nova vida. Esse é um evangelho genuíno que precisa ser trazido pelo Espírito Santo para mim e para você. É um evangelho que transforma. Um evangelho que muda. E mais uma vez eu digo, para que você não vá se preocupando. Quando a gente fala muito de obediência, de santidade, todo mundo fica preocupado. E a Bíblia diz que o leopardo não é capaz de mudar as suas manchas. Assim como nós não somos capazes de mudar a nossa condição pecaminosa. Só Jesus, através da pessoa do Espírito, tem um projeto de regeneração, um projeto de mudança para mim e para você. É através dele que as vitórias serão alcançadas. E chega de tentativas frouxas, tentativas frustrantes. Você dizer agora, a partir de hoje, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Quem é você para tomar decisão nesse sentido, meus irmãos? Meu irmão, deixa que o Espírito Santo tire de você primeiro o desejo, clame a ele, vá a ele, repita essa ação, vá muitas vezes à presença do Espírito Santo. E a justificação pela fé inclui crer que o Espírito Santo é capaz de nos transformar. Então, justificação pela fé não é somente acreditar que Jesus veio e nos salvou com o seu sacrifício. É também acreditar que o Espírito Santo, como está escrito lá em Tito, é capaz de nos regenerar através da sua lavagem purificadora e renovadora. Ele nos regenera, queridos. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, como nunca antes. Se há um motivo para você ficar desesperado nessa vida, não é com Covid, não é com a crise financeira, não é com esse apagão mundial que estão dizendo que vai haver, não é com esse boom econômico, com essa crise econômica que está prevista por alguns. O seu maior desespero, meu querido, deve ser entrar na presença de Deus, buscando a pessoa do Espírito todos os dias. Esse deve ser o desespero, a sua loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia. Malaquias 3, verso 3. Confirma o que Ellen White diz. Que todas as coisas serão abaladas. Tudo precisa ser abalado, vai ser. Porque Deus precisa preparar um povo. E ele está vindo, queridos, a passos largos, apressado, como eu vi no meu sonho. Ele está vindo apressadamente. Malaquias 3, verso 3. Está escrito: ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim eles passarão a apresentar perante o Senhor ofertas justas. Ofertas de justiça. Percebem lá no final, dois grupos. Um grupo diz: ué, por que eu não vou subir com o Senhor? Eu fiz milagres, eu curei, dei esmolas, fiz tantas coisas. E Jesus vai dizer: não conheço vocês, praticantes do pecado, apartai-vos de mim. E um outro grupo, Jesus vai dizer: vocês fizeram tantas coisas legais. E eles responderam: quando, Senhor, fizemos? As obras não serão a base da vida do crente, mas a relação com Deus, sua relação com o Espírito Santo, produzirá de forma tão natural
sobrenatural, atos de bondade, que nós nem sequer lembraremos que fizemos estas coisas. Porque uma obra natural é algo tão revolucionário que nós estamos tão desacostumados que quando começa a acontecer com a gente acha estranho. Por isso que as pessoas dizem, eu perdi o sabor por aquela comida, eu comia carne de porco, eu era viciado em café, eu tinha costumes ruins e parece que Deus tirou de mim isso. Isso é fruto de um relacionamento com o Espírito. É a presença de Deus, é estar na presença de Deus que faz com que essas coisas sejam modificadas, transformadas ao longo do tempo. Eu lembro de uma jovem de uma história, né? Eu li essa história. Eu não vi isso acontecer, eu apenas li essa história. E vocês conhecem essa história, mas ela cabe bem aqui agora. Uma jovem que tinha lido esse texto, ele se assentará como refinador e purificador da prata. Essa jovem conhecia um homem que trabalhava purificando prata. E diz a história que, para entender o texto, ela foi conversar com um homem que purificava prata. Chegou na casa dele e disse, eu poderia acompanhar o seu trabalho? Eu preciso entender um texto e eu gostaria de ver como o senhor trabalha com a prata. E o homem disse, pois não. Deixou que ela entrasse, acendeu aquela fornalha, pegou um bloco bruto de prata e colocou dentro do fogo quando o fogo estava bem incandescente. Ele empurrou aquele bloco de prata para o lugar mais quente da fornalha. E sabe o que ele fez, queridos, depois que fez isso? Pegou uma cadeira, colocou em frente à fornalha, se assentou e começou a olhar diretamente para a prata que estava a ser consumida pelo fogo. Lembra do texto? Dizendo que o Senhor se assentará como purificador de prata? Aí ela disse assim, curiosa, por que o Senhor põe a cadeira e fica olhando diretamente para a prata? E ele disse assim, porque ela está no lugar mais quente da fogueira, da fornalha. Eu preciso ficar observando, porque se eu não ficar observando, o fogo destrói completamente a prata e eu perco tudo. E aí a moça perguntou, mas quando você sabe que é hora de tirar a prata do fogo? Ele disse, eu fico olhando o meu reflexo nela. Quando eu consigo ver perfeitamente a minha imagem, ela está pronta para sair do fogo. Essa história ilustra o que Deus está fazendo com o mundo agora. Estamos sendo sacudidos, abalados, todos nós. Se você estiver dizendo aí na sua cadeira, no seu banco, minha vida não está tão ruim assim, te prepara, querido. Se você é filho de Deus, te prepara. Se você sabe em seu coração, se você é sincero e você quer salvação, e você quer amar a Deus de forma ainda melhor do que você ama, se você é sincero nesse projeto, e está tudo indo bem na tua vida, está tudo em paz, te prepara. Porque todas as coisas que precisam ser abaladas o serão. Porque Deus precisa preparar um povo. Por isso ele envia o fogo refinador. Ele nos empurra para o lugar mais quente da fornalha. Mas ele não tira os olhos da gente. Porque ele sabe que as provações deste mundo podem nos destruir. Ele não nos deixará provar acima do que podemos, como diz a sua palavra. No momento exato, ele nos tirará do fogo, quando estivermos refletindo a sua imagem. Mais um momento para alguns ficarem com medo. Como eu, imperfeito, como é possível que eu, um homem pecador, possa refletir a imagem de Cristo? Todo esse abalo, como eu disse no início dessa mensagem, é para fazer a gente entender a graça e a santificação. Para que a gente receba a paz de espírito e que todos os dias cresçamos em graça. Depois de todo esse processo que Deus opera com a gente na sua fornalha de aflição, que Ele permite que a gente passe, a gente passa a entender o amor de Deus. Quando eu estava no hospital, no momento de maior crise na minha vida, pensando que ia morrer, eu estava tendo crises de ansiedade e depressão.
Eu tinha perdido o amor pela vida, não queria mais viver, sonhava com o dia da minha morte, passei a pensar nisso constantemente, tive pensamentos suicidas. E eu acredito que Deus estava muito triste comigo porque eu perdi o amor à vida. Eu não conseguia entender o amor de Deus. Por isso precisei ser abalado. Por isso que, assim como Manassés, precisei ser moído para entender como Deus age. Vivenciei aquela experiência que muitos de vocês já me ouviram contar. Dentro do hospital. Eu não tive essa visão, não foi uma visão, também não foi um sonho, eu não sei até hoje o que foi. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ter essas lembranças, não sei nem se foi um delírio, mas eu comecei a ter essas lembranças, como se eu tivesse vivenciado isso. Em algum momento, no quarto do hospital, eu estava sozinho, sem nenhum ser humano ali, vamos dizer assim, somente eu no quarto. Jesus estava na cabeceira direita da minha cama, em pé, eu não conseguia ver o seu rosto, e ao redor, nas paredes do hospital, alguns anjos de pé. E eu ouvia a voz dos anjos dizendo para Jesus que estava do meu lado: Senhor, nós já podemos ajudá-lo, porque eu entrei no hospital, irmãos, de uma forma desesperadora, querendo respirar, achando que ia morrer, que seria a minha última noite ali. Me despedi da minha família, inclusive. E eu ouvi nessas imagens que me vieram à mente, os anjos perguntarem para Jesus: já podemos ajudá-lo? Podemos ajudá-lo? Aí Jesus respondia assim, ó, lembro? Ele disse: ninguém toca nele. É preciso saber o quanto ele quer viver. Eu tinha perdido o amor pela vida. E Deus queria que eu reencontrasse o amor pela vida. Eu comecei a pedir pela misericórdia de Deus. Em algum dia naquele hospital eu acordei com uma mente diferente. Lembra que eu falei do processo da conversão? Pessoas que estão falando, perdi o gosto por isso. Deus tirou o gosto de muitas coisas que eu gostava da minha vida. Deus tirou, meu irmão. Comecei a amar a vida como nunca. Eu queria voltar para casa. Eu queria abraçar meus filhos. Eu não conseguia mais pensar em mim mesmo. Eu queria beijar minha esposa e abraçar meus filhos. Eu havia recuperado o amor pela vida. O Espírito Santo produziu isso em mim através daquele fogo refinador. Voltei para casa para amar a minha família. E amei com toda a intensidade. E o fogo ainda não apagou, porque uma semana depois eu estava internando meu filho. 15 dias depois, eu estava internando meu filho. E ele entrou no hospital num dia e no outro recebemos a notícia do seu falecimento. Dormiu no Senhor. O fogo não estava apagando, o fogo não estava... Meus irmãos, o que era que estava acontecendo? Eu colocava a mão na minha cabeça e disse: Senhor, o que está acontecendo? Deus tinha um projeto gigantesco. Esdras dormiu no Senhor, mas deixou um testemunho vivo que já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. A primeira vez que eu preguei a respeito desse evento que aconteceu na minha vida, na vida do meu filho, mais de 300 mil pessoas já assistiram esse testemunho. Deus tinha um projeto por trás disso que eu não fazia ideia. Ele abalou a minha vida, vai abalar a tua. Nem te preocupa com esse momento aí que você está vivendo. Ou melhor, te preocupa, porque o Espírito do Senhor será enviado para abalar a tua vida e trazer você para uma experiência viva e definitiva com o Senhor. Ellen White diz que em 1888, lá em 1888, num campal em Minneapolis, ela disse: se a igreja entendesse aqui o que é a justificação pela fé, Jesus teria apressado seus passos, as profecias teriam se cumprido, Jesus teria voltado. Justificação pela fé, irmãos. Nós somos uma igreja que amamos tanto a lei, falamos tanto de lei, que as pessoas acham que nós acreditamos que só guardando a lei você vai para o céu. Só guardando a lei. A Bíblia diz que ninguém vai para o céu por causa de obras de suas próprias forças, de suas próprias mãos.
para que ninguém se glorie da sua entrada no céu. Mas nós iremos para o céu única e exclusivamente por causa dos méritos sacrossantos do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu sangue e da sua graça. A obediência à lei de Deus é um resultado de uma salvação que recebemos. Então eu peco quando eu não busco em Deus o presente que Ele tem para me dar. O presente é uma justificação que não somente me justifica, mas me santifica e me glorifica. A justificação que Deus promove para mim e para você realiza essas três coisas. Me santifica, me glorifica, me justifica. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós entendermos essa questão, irmãos, viveremos um pouco mais em paz. Falaremos da forma correta a respeito da lei para as pessoas. E o Senhor Jesus voltará muito rápido. É por isso que o Espírito Santo precisa nos tomar, precisa ser derramado sobre a igreja. É por isso que você precisa enfrentar uma batalha. É preciso que hoje você tem que pegar o seu celular e programar no seu celular os alarmes das horas que você deve orar. Busca o Senhor, não vacila nesse sentido não, meu irmão. Não vacila não. Porque Ele está vindo para abalar tudo. Essa é a obra presente do Espírito Santo. Nos convencer das verdades essenciais para esses últimos dias. Eu quero encerrar fazendo uma leitura sistemática de alguns textos. Porque eu preciso não somente falar do entendimento da graça e da santificação, mas eu quero que a Bíblia fale sobre isso com a gente, para que a gente saia daqui completo dessa mensagem. Que você possa dizer no final, Senhor, eu entendo. Finalmente eu entendo. Eu não sou ninguém para trazer uma nova luz para você, não sou nada. Deus tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia pode fazer isso por você. E eu espero que ela faça agora. A palavra de Deus pode fazer. Abra sua Bíblia aí, para a gente concluir lendo esses textos. Abra sua Bíblia em Tito 3, no verso 5. Está escrito assim: não é por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Paulo está falando a respeito da nossa salvação. Ele diz que a nossa salvação não será operada por causa de alguma atitude justa que nós pudéssemos ter praticado. Não é porque guardamos o sábado, irmãos, não. Não é porque somos temperantes e não comemos carne de porco. Não, irmãos. Essa é uma identificação. As pessoas nos identificam como pessoas que amam a Deus, porque a gente está sempre se esforçando, fazendo o nosso melhor para obedecê-lo. Bem-aventurados aqueles que o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Então, Paulo está dizendo, não é por alguma coisa justa que tenhamos praticado, mas devido à sua bondade, olha como Deus é misericordioso, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, olha só, se você não buscar o Espírito Santo, desiste de se preparar para a vinda de Jesus, porque antes que Jesus venha, Ele, o Espírito, virá. E se o Espírito Santo não vier para você, o Jesus Cristo virá, mas não para você. Virá para aqueles que receberam o Espírito Santo antes de sua vinda. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, prioriza essa busca do Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito. Deus está dizendo para mim e para você, sabe o que nesta hora? Se você me buscar, eu me responsabilizo pela tua santificação. Eu vou começar a te ajudar a começar a vencer tuas provações. Eu vou te dar forças para vencer os teus pecados. Eu me responsabilizo por tua santificação. A justificação de Cristo é completa. Ela santifica e glorifica, além de justificar. Então, Deus está dizendo nesses textos que nós estamos lendo, e vamos continuar lendo aqui, que Ele se responsabiliza pela nossa caminhada em santidade. Judas só tem um capítulo, verso 24 diz assim: ora, Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória.
Deus bate no peito e diz, olha, é minha responsabilidade conduzir você em santidade, basta que você ande na minha presença. Lembra do jovem rico? Que farei, Senhor? Ele disse, você guarda os mandamentos, não adulterarás, não furtarás. Começou a dizer. O jovem rico já disse, eu já faço isso. Aí Jesus disse, falta uma coisa. Vem seguir-me, vem andar na minha presença. Aí tu serás perfeito. Entrega o que você tem aos pobres e anda na minha presença. Aí você será perfeito. Aquela perfeição que é outorgada pelo Senhor Jesus Cristo. Imputada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus bate no peito e diz, eu sou responsável. Querem ver mais outro texto? Ezequiel 11, verso 19, diz assim, ó. Eu, o Senhor, lhes darei um só coração. Porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês, da sua carne, o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mateus 6, verso 13. Jesus falando a respeito de como eles deveriam orar, ensinou na oração do Pai Nosso que nós deveríamos dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem é que impede você de cair, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Quem é que impede você de cair? É Deus, na pessoa do Espírito. Ele diz que nós devemos orar assim, Senhor, não me deixa cair. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Querem ver mais? Filipenses 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, mais uma vez, está dizendo, eu comecei e vou completar. É só andar na presença dele. É só buscar o Espírito todos os dias, que ele vai se responsabilizar pelo resto. Filipenses 2, verso 13, diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Lembram das conversões que eu falei, genuínas? Quando o Espírito atua na conversão do homem, ele tira, faz a gente querer o que é bom e rejeitar o que é mal. Ele opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, viu? Tem que esperar com paciência. Ah, pastor, ainda não sou aquilo que gostaria de ser. Tenha fé em Jesus Cristo e em sua providência, porque aquele que começou boa obra vai completar até aquele último dia. Levítico 20, verso 8, para encerrar. Obedecereis os meus mandamentos. Sabem por quê? Porque eu sou o Senhor que vos santifica. É Ele quem santifica. É Ele quem promove o seu melhoramento espiritual. Mas Ele sabe, preste bem atenção agora para a gente finalizar. Ele sabe que esse aperfeiçoamento que está sendo exercido pelo Espírito em nós não pode nos conceder perfeição completa, não porque Ele não seja capaz de o fazer, mas porque nós ainda estamos nesse mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, seremos imperfeitos, mesmo na observância dos mandamentos de Deus. Andando na presença do Espírito. Lembram da experiência de Pedro, uma vez usado pelo Espírito, outra vez usado por Satanás? Mas tem um detalhe aqui que você precisa entender para que venha a paz de espírito. Existe uma coisa que a Bíblia nos ensina chamada injustiça involuntária e injustiça consciente. Quando andamos na presença de Deus, nos esforçamos por estar em sua presença, Ele vai nos transformando, nos fazendo melhor, não é assim? Mas eu pergunto para você, quem foi aqui, nesta igreja, que guardou o sábado perfeitamente, sem nenhum equívoco, sem um pensamento inadequado para o sábado, que nunca se atrasou na sexta-feira, no dia da preparação, que não realizou o pôr do sol no final do sábado? Quem aqui pode dizer que, em estando na presença de Deus e obedecendo a sua lei, foi 100% fiel em tudo que se propôs a fazer? A Bíblia diz, não há um justo sequer.
Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele encerrou todos na desobediência. Então, onde é que entra a obediência aqui, irmãos? A obediência é resultado de um relacionamento com Deus. Ele atua em nós para nos melhorar como cristãos. E a prova de que nós não iremos chegar a 100% é que Jesus disse, quando o evangelho chega para alguns, uns dão fruto a 10%, outros a 30%, outros a 60%. Mas o Senhor Jesus disse claramente que nós temos graus de aperfeiçoamento. Ninguém vai entrar no céu porque chegou no ponto máximo. Ninguém. O máximo é Cristo. Se estivermos nele, temos garantia de entrada no céu. Então, vou explicar uma coisa. Injustiça consciente é quando o evangelho vem através do Espírito para você e você o rejeita. Espero que não esteja falando a adúlteros, porque você, adúltero, sabe que está em pecado. E se você continua, a tua injustiça é consciente. A Bíblia diz que não há mais o que fazer por pessoas que praticam voluntariamente, deliberadamente o pecado. Não há mais esperança, diz a Bíblia, para aquele que, deliberadamente, depois de ter conhecido, tendo pleno conhecimento da verdade, peca voluntariamente. Então, existe a injustiça consciente, que é a rejeição da voz do Espírito Santo. Espero que não esteja falando a fornicadores. Mas os fornicadores, aqueles que praticam sexo antes do casamento, sabem que estão errados. Mas se continuam, pecam conscientemente. E se você peca contra a consciência, você peca contra o Espírito. E se você resiste em fazer a sua vontade e dizer não para o Espírito, você vai acabar apagando a voz do Espírito. E quando a voz do Espírito se apaga, não é porque ele desistiu de você, é porque você chegou num estágio em que não consegue mais ouvi-lo. Você só ouve a voz de Satanás. Injustiça consciente, pecado deliberado. Agora, a injustiça inconsciente, involuntária, é aquela, eu decidi não mais servir ao pecado. E eu vivo minha vida com Deus. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí meu pensamento escorrega, eu volto, eu luto. Senhor, a Bíblia diz que o justo cai, mas levanta todas as vezes. Faz parte do processo da vida do justo essa adaptação. Agora, a consciência no pecado e a permanência nele define a tua situação. É o pecado deliberado, que a Bíblia chama de punho em riste. O Espírito Santo está falando, mas você está dizendo, para, não quero seguir. Não quero fazer o que estás me pedindo. Quero seguir a minha vontade, os meus impulsos. Eu quero dizer para você, se estou falando para algum grande pecador, não sei. Mas se estou falando, eu quero dizer para você, no auge da sua pecaminosidade, lá no fundo do poço, clame como o cego de Jericó, na escuridão mais profunda, e diga, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita essa oração. Ah, pastor, não tenho forças para sair do meu pecado. Repete, repete. Louva a Deus, exalta o nome do Senhor. Repete, insiste. Até que o Senhor venha em teu socorro, abale tudo, quebre tuas pernas, coloque você em cima de uma cama. Mas quem não cair sobre a pedra e não for despedaçado, não poderá ser reconstruído pelas mãos do oleiro. Então, ainda que você esteja cego, preso, acorrentado pelo pecado, ainda há esperança se você conseguir clamar. Mas se você insistir em dizer, prefiro o pecado, pega as tuas coisas, vai embora. Se essa é a tua escolha, para que outros não sejam punidos pela tua vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que andemos na presença do Senhor, buscando o Espírito. E se necessário for que Ele abale tudo, nos jogue na pior parte da fornalha, no lugar mais quente. Mas que Ele só nos tire de lá quando estivermos refletindo o caráter de Jesus. Seres humanos tentando imitar Jesus vão falhar vez por outra.
mas se decidiram seguir esse caminho, cada dia o Senhor vai melhorando a gente. É por isso que você precisa sentir paz de espírito. Quando você olhar para os seus defeitos, não se desespere. Se você está com Cristo, Ele está trabalhando. Tenha paciência. Tudo no tempo de Deus. E você vai para o céu no estágio que Ele quiser que você vá. Deus está cansado de uma igreja sem vida e sem fogo. Eu convido você a orar comigo neste momento e dizer para Deus: Senhor, que eu me engaje em todos esses processos de busca pelo Espírito Santo, que eu faça parte dessa jornada com toda a minha vida, com meu fôlego, que eu tenha uma experiência real contigo. Feche os seus olhos, ore comigo. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, eu entrego todas as pessoas que estão assistindo esta mensagem, que ouviram os textos da Bíblia, que mostram que o Senhor providenciou tudo para que estivéssemos de pé naquele grande dia. Ó, Pai, ainda estamos falhando numa questão. Há muitos de nós que ainda não estão te buscando como deveriam. Ainda não estão clamando desesperadamente pela unção do Espírito diariamente. Ajuda-nos, Pai, a fazermos isso todos os dias, sem cessar. Várias vezes, se possível for, durante o dia. Promova, ó Deus, um reavivamento nesta igreja que me assiste agora. Essas pessoas que me assistem pela internet. Não sei onde estão todas as pessoas aqui, mas o Senhor sabe onde estão cada uma delas, o Senhor conhece cada uma delas. Eu imploro que reavive as suas vidas, Senhor. Reaviva cada um dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado por suas palavras, seus pensamentos e suas ações, ainda que imperfeitos. Mas a imperfeição, Senhor, não nos tornará injustos diante de Ti. O que nos torna injustos diante de Ti é uma escolha deliberada, consciente, definitiva, de rejeição da Tua graça. Banha-nos com Tua graça, Senhor. Empurra-nos nesse mar de graça, que possamos nadar de braçadas no rio da Tua graça. Pois essas bênçãos nós te pedimos, agradecidos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.